Fala galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trouxe uma obra que, para quem gosta de artes marciais, é praticamente uma viagem de volta àquela época em que os filmes de luta não dependiam apenas de efeitos especiais, mas sim de suor, dor, treinamento e cenas que faziam a gente pensar: como é que esse cara conseguiu fazer isso? O filme de hoje é Ong Bak 3, A Batalha Final, lançado em 2010. Uma produção tailandesa que fecha a história do guerreiro Tien de uma forma muito diferente do que muita gente esperava. E antes de começar, já deixa aquele like, porque aqui a gente conversa sobre filmes não só contando a história, mas tentando entender o que faz essas obras serem especiais, quais são os pontos fortes, os defeitos e principalmente aquela sensação que fica depois que os créditos aparecem. Ong Bak 3 é um daqueles filmes que divide bastante opinião. Tem pessoas que olham e dizem: é um filme de luta incrível, enquanto outras acham que ele foge um pouco da fórmula tradicional dos filmes anteriores. E eu consigo entender os dois lados, porque esse filme realmente não está preocupado apenas em entregar uma sequência de batalhas. Ele tenta falar sobre sofrimento, perda, espiritualidade e sobre o momento em que um guerreiro percebe que a maior batalha dele não está contra um inimigo, mas contra ele mesmo. A história continua acompanhando Tien, um personagem que já passou por muita coisa. Ele não é aquele protagonista que começa a jornada como um herói perfeito. Pelo contrário, ele é alguém destruído por dentro. Tudo o que aconteceu antes deixou marcas nele, e esse terceiro filme mostra um lado muito mais emocional desse personagem. Uma das coisas que mais chamam a atenção logo no começo é a maneira como o filme mostra a queda do protagonista. Normalmente, em filmes de ação, quando o personagem principal é derrotado, aquilo serve apenas como um momento antes da vingança. Aqui não. A derrota do Tien parece ser o ponto central da história. Ele é capturado, humilhado e colocado em uma situação onde parece que não existe mais saída. E eu acho interessante porque o filme não tenta transformar esse momento em algo rápido. Ele faz questão de mostrar o quanto ele está quebrado, física e mentalmente. O que eu gosto nessa escolha é que ela muda completamente a nossa percepção do personagem. Em outros filmes, a gente torceria apenas para ele vencer uma luta. Aqui, a gente começa a torcer para ele encontrar uma razão para continuar vivendo. E isso é algo que muitas histórias de artes marciais esquecem. Um lutador não é apenas músculo, técnica e golpes bonitos. Existe uma mente por trás daquele corpo. Existe trauma, medo, raiva e dúvida. Ong Bak 3 tenta explorar justamente essa parte. O vilão dessa vez também segue uma linha diferente. Não é apenas aquele inimigo que quer dominar tudo porque sim. Existe uma mistura de poder, superstição e medo. O Imperador Rajasena é alguém consumido pela própria ambição e pelas consequências das escolhas que fez. E isso deixa o filme com uma atmosfera mais sombria. Diferente dos momentos mais diretos dos filmes anteriores, aqui temos uma sensação quase de lenda antiga, como se estivéssemos acompanhando uma história contada através das gerações. Aliás, falando sobre o visual do filme, uma coisa precisa ser destacada. Ong Bak 3 tem uma identidade muito forte. A fotografia, os cenários e principalmente a relação com a cultura tailandesa fazem ele parecer mais uma história mitológica do que apenas um filme de pancadaria. E é aí que muita gente acaba estranhando. Quem esperava apenas cenas no estilo chega o inimigo, começa a luta, protagonista vence, talvez tenha ficado decepcionado. Esse filme é mais lento em vários momentos. Ele para mostrar rituais, meditação, sofrimento e reconstrução. Eu, particularmente, acho que isso dá uma personalidade própria para a obra. Não significa que tudo funciona perfeitamente, porque existem momentos em que o ritmo realmente cai. Algumas cenas poderiam ser mais curtas, e algumas explicações poderiam ser mais claras. Mas quando o filme acerta, ele acerta muito, principalmente nas cenas de luta. E aqui não tem como falar de Ong Bak sem falar do talento de Tony Jaa. O cara sempre foi conhecido por entregar um nível absurdo de dedicação física. As cenas parecem perigosas porque muitas vezes realmente parecem perigosas. Não existe aquela sensação de que estamos vendo um personagem digital pulando e voando graças a efeitos modernos. O impacto está ali. Cada golpe parece pesado.
Cada movimento parece exigir controle total do corpo. O estilo de luta também continua sendo um dos maiores atrativos. O Muay Thai aparece não apenas como uma ferramenta de combate, mas como uma expressão cultural. Os movimentos têm uma identidade própria. Os golpes não parecem genéricos. E uma coisa que eu gosto muito é que o filme mostra que força não é simplesmente bater mais forte. O personagem passa por um processo onde ele precisa recuperar equilíbrio. Ele precisa entender o próprio corpo novamente. Essa ideia é o coração do filme. Porque, no fundo, Ong Bak 3 não é apenas sobre derrotar um inimigo. É sobre renascer depois de perder tudo. Tem uma parte da história que mostra o quanto o Tien chegou ao limite. Ele está tão destruído que começa a acreditar que talvez a única saída seja desistir completamente. E esse momento é importante, porque mostra que até os maiores guerreiros podem cair. A diferença está no que eles fazem depois da queda. É aí que entra a figura do mestre espiritual, que representa quase uma segunda chance para ele. O treinamento deixa de ser apenas físico, ele passa a ser interno. E isso traz uma mensagem interessante. Às vezes, antes de vencer uma batalha externa, a pessoa precisa vencer o próprio caos por dentro. Claro que o filme exagera em alguns elementos. Ele entra bastante nessa parte espiritual e sobrenatural, e dependendo do gosto de cada pessoa, isso pode ser incrível ou pode parecer estranho. Mas eu acho que faz sentido dentro do universo que ele criou. Ong Bak 3 nunca quis ser realista como um documentário sobre luta. Ele sempre teve um lado de lenda, de conto de guerreiro. Então, quando ele coloca elementos mais místicos, ele está seguindo uma tradição de histórias antigas. Agora, falando da personagem Pin, ela tem um papel muito importante, porque representa uma conexão do Tien com quem ele era antes de toda essa tragédia. Ela não aparece apenas como interesse romântico. Ela representa memória, humanidade e aquilo que ele perdeu durante o caminho. A relação dos dois também ajuda a mostrar que ele não está lutando apenas por vingança. Existe uma parte dele que ainda quer proteger aquilo que ama. E é exatamente essa mistura que torna o protagonista mais interessante. Porque um personagem movido apenas por ódio fica previsível, mas alguém que precisa escolher entre raiva e compaixão fica muito mais complicado. Ong Bak 3 tem muitos momentos onde parece perguntar: quando alguém sofre demais, ele ainda consegue continuar sendo ele mesmo? E essa é uma pergunta muito mais profunda do que parece. Agora, uma coisa que eu preciso comentar é sobre o final. Sem entregar tudo ainda, o terceiro ato tenta juntar todas as ideias que o filme apresentou: treinamento, espiritualidade, vingança e redenção. Algumas pessoas podem achar exagerado, principalmente por causa do lado mais fantástico, mas eu acho que combina com a proposta. Esse filme não quer ser apenas uma sequência de lutas. Ele quer fechar o ciclo de Tien. E quando você olha para a trilogia inteira, percebe que cada filme representa uma fase diferente. O primeiro é descoberta, o segundo é conflito e o terceiro é transformação. É quase como se fosse uma jornada de um guerreiro que começa buscando respostas fora e termina encontrando respostas dentro dele mesmo. Então, minha opinião até aqui é: Ong Bak 3 é um filme com problemas, sim. Ele não tem o mesmo impacto simples e direto do primeiro. Ele é mais pesado, mais lento e mais simbólico. Mas também é uma obra muito mais ambiciosa, e talvez por isso ele seja tão dividido. Alguns vão assistir esperando apenas golpes incríveis, e vão sentir falta da energia dos filmes anteriores. Outros vão perceber que existe uma tentativa de fazer algo diferente. E eu gosto quando um filme tenta arriscar. Nem sempre funciona perfeitamente, mas pelo menos ele tem uma identidade. No próximo trecho, a gente vai entrar ainda mais fundo nas cenas de batalha, no treinamento do Tien, no vilão e principalmente naquele confronto final, que é uma das partes mais importantes dessa história. Então fica comigo, porque essa jornada está só começando. E continuando a nossa conversa sobre Ong Bak 3, a batalha final, vamos falar de uma das coisas que mais chamam a atenção nesse filme, a transformação do Tien. Porque se tem uma palavra que define esse capítulo da história, essa palavra é renascimento. O que eu acho interessante é que muitos filmes de ação mostram o protagonista ficando mais forte depois de uma derrota. Ele leva uma surra, perde alguém importante, fica com raiva e volta destruindo todo mundo. É uma fórmula que funciona,
Mas Ong-Bak 3 escolhe outro caminho. O Tien não volta mais forte porque ficou com ódio. Ele volta mais forte porque aprendeu a controlar o próprio sofrimento. E isso muda completamente o tipo de herói que ele se torna. No começo do filme, a gente vê um homem que praticamente perdeu tudo. Ele não está apenas machucado por fora. A dor dele é muito mais profunda. Ele perdeu pessoas, perdeu sua posição, perdeu sua confiança e, principalmente, perdeu aquela certeza de que sabia qual era seu caminho. E eu acho que essa é uma das partes mais humanas do personagem, porque muita gente consegue entender esse sentimento. Não precisa estar vivendo uma guerra ou uma luta física para saber o que é se sentir quebrado depois de passar por algo muito difícil. O filme exagera na escala, claro, porque estamos falando de uma história de artes marciais, mas a ideia por trás é muito real. A grande questão do Tien não é como eu vou derrotar meus inimigos? A pergunta dele é: como eu vou continuar sendo eu mesmo depois de tudo isso? E essa mudança deixa o treinamento dele muito mais interessante. Quando ele começa aquele processo de recuperação, o filme diminui o ritmo de propósito. Para algumas pessoas, essas partes podem parecer lentas, e eu entendo totalmente essa crítica. Se você chegou esperando uma luta a cada 10 minutos, talvez você fique impaciente. Mas, ao mesmo tempo, essas cenas criam uma preparação emocional, porque quando finalmente vemos ele voltando a lutar, não parece apenas uma sequência de golpes. Parece que estamos vendo alguém recuperando a própria vida. O treinamento com o mestre Bua representa algo maior do que aprender técnicas novas. O objetivo não é apenas deixar o corpo mais resistente, é fazer com que mente e corpo voltem a trabalhar juntos. E essa ideia aparece muito na cultura das artes marciais asiáticas. Muitos estilos tradicionais não enxergam a luta apenas como violência. Existe uma filosofia por trás. Existe disciplina, controle e equilíbrio. O filme pega esse conceito e transforma em narrativa. O Tien precisa dominar sua raiva antes de dominar seus adversários. E isso é uma das mensagens mais fortes da obra. Porque o personagem poderia simplesmente escolher o caminho mais fácil. Ele poderia deixar o ódio controlar tudo e virar exatamente aquilo que ele combate. Mas a história mostra que vencer não é apenas derrubar alguém no chão. Às vezes, vencer é conseguir levantar a si mesmo. Falando agora das cenas de ação, é impossível não comentar sobre como Tony Jaa entrega fisicamente esse papel. O nível de esforço parece absurdo. Uma coisa que sempre chamou atenção nos filmes dele é a sensação de impacto. Não existe aquela suavidade artificial de algumas cenas modernas, onde tudo parece coreografado demais. Os movimentos têm peso, você sente cada chute, você sente cada queda. Você sente que os personagens estão realmente colocando seus corpos em risco. E isso cria uma tensão que poucos filmes conseguem alcançar. Hoje em dia, muitos filmes de ação usam cortes rápidos para esconder limitações. A câmera muda toda hora, a edição acelera, e você nem consegue entender direito o que aconteceu. Ong-Bak 3 vai para o lado oposto em muitos momentos. Ele deixa a câmera observar o movimento. Ele quer que você veja a técnica. E isso valoriza o trabalho dos atores e dublês. Uma das coisas mais legais é perceber que o estilo de luta do Tien também acompanha a evolução do personagem. No começo, quando ele está dominado pela raiva, os movimentos parecem mais agressivos. Existe uma sensação de desespero. Depois, quando ele encontra equilíbrio, os movimentos ficam mais controlados. Ele não luta apenas para destruir, ele luta com propósito. E esse detalhe talvez passe despercebido para muita gente, mas mostra que existe cuidado na construção do personagem. Agora vamos falar do vilão, porque Rajasena também tem uma trajetória interessante. Ele não é apenas um homem mau sentado em um trono dando ordens. O personagem é consumido pelo medo. E isso é curioso, porque normalmente o vilão representa força e confiança. Aqui acontece o contrário. Quanto mais poder ele conquista, mais inseguro ele fica. Ele começa a ser atormentado pelas consequências do próprio passado. As escolhas que ele fez para chegar ao topo começam a voltar contra ele. E isso cria uma ironia muito boa. Ele conseguiu tudo o que queria, mas perdeu a paz. Ele tem um império, tem soldados, tem influência, mas não consegue escapar da própria consciência. Claro, o filme coloca isso de uma forma bem fantasiosa,
com visões e elementos sobrenaturais. Mas a ideia é simples. As pessoas podem fugir de outras pessoas, mas fugir de si mesmas é muito mais difícil. O medo dele também explica por que ele fica tão obcecado em eliminar Tien. Ele acredita que a morte do guerreiro vai resolver todos os seus problemas. E esse é um erro clássico de muitos vilões. Eles pensam que destruindo uma ameaça externa, vão finalmente encontrar tranquilidade. Mas o problema verdadeiro está dentro deles. Outro ponto interessante é como o filme usa a figura do feiticeiro. Ele adiciona um lado mais sombrio à história. Ele representa uma força ainda mais perigosa do que o próprio imperador. E isso cria uma situação onde até quem está no poder acaba sendo manipulado. O filme mostra uma espécie de ciclo de ambição. Um personagem quer poder, consegue poder, mas depois aparece alguém querendo tomar esse poder. É como se ninguém realmente vencesse. Todo mundo está preso nessa busca. Agora, uma coisa que eu preciso falar é sobre o equilíbrio entre fantasia e artes marciais. Algumas pessoas criticam Ong Bak 3, porque dizem que ele se afasta demais do estilo realista do primeiro filme, e essa crítica tem fundamento. O primeiro Ong Bak era muito mais focado na brutalidade física e na simplicidade da missão. Já esse terceiro capítulo abraça mais o lado espiritual, mas eu vejo como uma evolução da história. O personagem mudou, então o filme também mudou. Seria estranho ver o mesmo Tien do começo fazendo exatamente a mesma jornada novamente. Ele já não é aquele jovem impulsivo buscando provar seu valor. Ele é alguém que perdeu tudo e precisa descobrir se ainda existe algo nele para salvar. E é justamente isso que torna a batalha final mais importante, porque não é apenas uma luta contra um inimigo poderoso. É o resultado de tudo que ele aprendeu. Cada golpe tem uma história. Cada movimento representa meses de sofrimento e treinamento, e isso dá outro peso para as cenas. Agora vamos falar de um dos elementos mais emocionantes do filme, a relação entre Tien e Pin. Eu gosto porque o filme não transforma essa relação em algo exageradamente dramático. Ela funciona mais como uma lembrança da vida que ele tinha antes. Ela conhece o Tien antes dele virar um guerreiro. Ela lembra quem ele era. E às vezes isso é exatamente o que alguém precisa quando está perdido. Alguém que lembra a sua verdadeira identidade. Porque quando a pessoa passa por muito sofrimento, ela pode começar a acreditar que é apenas aquilo que aconteceu com ela. Mas Pin representa a ideia de que existe algo além da dor, e isso também influencia a recuperação dele. A presença dela não resolve tudo magicamente, mas ajuda ele a encontrar uma razão para continuar. E essa é uma diferença importante. Ela não salva o protagonista, ela ajuda ele a salvar a si mesmo. Esse tipo de relação é muito mais interessante. Agora, falando sobre o ritmo do filme, eu diria que ele funciona melhor quando você entende a proposta. Se você assistir esperando uma montanha-russa de ação do começo ao fim, provavelmente vai sentir que algumas partes demoram. Mas se você entrar na história pensando em uma jornada de guerreiro, ele ganha outro significado. É quase como uma lenda contada em capítulos. Tem momentos de silêncio, momentos de reflexão e momentos de explosão. E essa mudança de velocidade combina com o próprio estado emocional do personagem. No começo, tudo é caos. Depois vem o vazio. Depois vem a reconstrução. E finalmente vem o confronto. No próximo trecho, a gente vai entrar ainda mais nos momentos decisivos da história, nas batalhas mais marcantes, no impacto emocional do final, e também vou falar se esse filme realmente consegue fechar bem a trilogia Ong Bak, ou se deixa a desejar. Então continua comigo, porque ainda tem muita coisa para analisar. E agora, continuando nossa análise de Ong Bak 3, a batalha final, vamos entrar em uma parte que eu considero uma das mais importantes para entender o filme. O momento em que Tien precisa aceitar que a maior luta da vida dele não é contra um exército, não é contra um imperador, e nem contra um inimigo sobrenatural. A maior luta dele é contra a própria vontade de desistir. E isso é algo que muda completamente o jeito que a gente enxerga o personagem. Porque no início, quando conhecemos o Tien nessa fase da história, ele parece alguém que já perdeu a batalha antes mesmo dela começar. Ele está vivo, mas por dentro parece que tudo acabou. Ele carrega tanta dor que chega um momento em que ele não consegue mais enxergar um motivo para continuar. E eu acho que essa é uma das decisões mais corajosas do filme.
mostrar um protagonista de artes marciais nesse estado de fragilidade. Normalmente, quando pensamos nesse tipo de personagem, imaginamos alguém invencível, alguém que apanha, levanta e continua como se nada tivesse acontecido. Mas Ong Bak 3 faz questão de mostrar que até um guerreiro lendário pode quebrar, e isso deixa a recuperação dele muito mais satisfatória, porque quando ele finalmente começa a se reconstruir, não parece um simples treinamento para ficar mais forte. Parece uma recuperação de identidade. O Mestre Bua tem um papel fundamental nessa fase. Ele não aparece apenas como aquele mestre que ensina golpes secretos ou uma técnica especial para derrotar o vilão. Ele funciona quase como um guia espiritual. E esse é um ponto onde o filme se distancia bastante dos anteriores. Nos outros filmes, o foco era muito mais direto. Existe um problema, existe um inimigo e o protagonista precisa lutar. Aqui existe uma pergunta antes de tudo. Será que o Tien ainda quer lutar? E essa pergunta é pesada, porque depois de tantas perdas, a vingança pode parecer uma resposta fácil. Quando alguém sofre muito, é comum pensar que destruir quem causou aquela dor vai trazer algum tipo de paz. Mas o filme mostra que nem sempre é assim. A raiva pode manter alguém andando por algum tempo, mas ela também pode destruir a pessoa que carrega esse sentimento. E o Tien precisa entender isso. Uma coisa que eu acho interessante é como o filme usa o corpo dele como uma representação da mente. O corpo dele está machucado porque a alma dele também está machucada. Ele não consegue simplesmente levantar e voltar ao normal, porque existe um processo, e esse processo demora. Isso pode parecer óbvio, mas muitos filmes esquecem disso. Eles mostram uma transformação instantânea. Um personagem sofre uma derrota e na cena seguinte já está preparado para vencer. Ong Bak 3 tem mais paciência. Ele mostra dor, mostra dificuldade, mostra dias de treinamento, mostra que recuperar força exige tempo, e essa escolha dá mais valor à evolução do personagem. Agora, falando das cenas em que ele começa a recuperar seus movimentos, tem uma coisa que eu gostei bastante: a ideia de que ele precisa reaprender a controlar o próprio corpo. Porque lutar não é apenas ter músculos fortes. Um verdadeiro lutador precisa ter consciência dos próprios movimentos, cada passo, cada respiração, cada reação. E o filme usa isso para mostrar que ele está se reconstruindo de dentro para fora. A participação de Pin nesse momento também é muito importante. Ela não chega como uma personagem que simplesmente aparece e resolve o problema dele. Ela está ali acompanhando o processo, e isso é muito mais real. Ela vê alguém que ela conhece desde criança passando por uma transformação dolorosa, e mesmo assim decide ficar ao lado dele. A relação deles representa uma conexão com o passado. Antes de virar guerreiro, antes de enfrentar guerras e inimigos, Tien era apenas um garoto. E Pin lembra dessa pessoa. Ela lembra do lado humano dele. E isso ajuda o personagem a não se perder completamente. Agora vamos falar de uma das coisas que sempre chama a atenção em Ong Bak: as cenas de luta. Mesmo com toda essa parte mais emocional e espiritual, quando o filme decide entregar ação, ele entrega. Tony Jaa continua sendo o grande destaque, e uma coisa que eu respeito muito nele é o compromisso físico. Assistindo algumas cenas, você realmente sente que existe perigo. Os golpes não parecem leves. Os impactos parecem reais. A movimentação parece difícil. E isso cria uma energia que muitos filmes modernos perderam. Hoje muita coisa é feita para parecer grandiosa, usando tecnologia. Aqui, o espetáculo vem do corpo humano. E isso é justamente o que torna o filme especial. Uma sequência que merece destaque é quando Tien começa a mostrar que voltou a dominar suas habilidades. A diferença é que ele não luta mais como antes. Ele não é movido apenas pela raiva. Ele está mais calmo, mais concentrado, mais consciente. E isso muda totalmente a presença dele em cena. Antes ele parecia um animal encurralado. Agora, ele parece alguém que encontrou equilíbrio. E esse equilíbrio é exatamente o que os inimigos dele não têm, principalmente o Imperador Rajasena. Esse personagem é uma representação do excesso. Ele quer controlar tudo. Ele quer poder absoluto. Ele acredita que, se tiver força suficiente, pode escapar das consequências das próprias escolhas. Mas quanto mais ele tenta controlar o mundo, mais ele perde controle sobre si mesmo.
E eu acho essa parte muito interessante, porque o vilão não é assustador apenas porque tem soldados ou autoridade. Ele é assustador porque acredita totalmente na própria visão. Ele realmente pensa que está fazendo o necessário. E personagens assim costumam ser mais perigosos. Um vilão que sabe que está errado pode parar, mas alguém convencido de que está certo pode ir até o fim. O filme também brinca bastante com a ideia de destino. Existe uma sensação de que os personagens estão presos em um caminho que foi traçado antes deles. As profecias, os sinais e os elementos espirituais criam essa atmosfera. E, novamente, isso pode dividir opiniões. Tem gente que vai achar fascinante, tem gente que vai achar exagerado. Eu acho que depende muito da expectativa. Se você aceita que Ong Bak 3 está contando uma espécie de lenda, essas escolhas funcionam melhor. Agora, uma coisa que eu acho que poderia ter sido melhor trabalhada é justamente o equilíbrio entre essas duas partes, a fantasia e a ação. Às vezes, o filme parece tão interessado nos elementos espirituais que deixa alguns personagens de lado. Algumas ameaças poderiam ter mais desenvolvimento. Alguns conflitos poderiam ser mais explorados. Mas, ao mesmo tempo, o filme tem uma identidade tão forte que é difícil dizer que ele é genérico. Ele tenta fazer algo diferente, e isso tem valor, porque o pior tipo de sequência é aquela que simplesmente repete o filme anterior sem acrescentar nada. Ong Bak 3 pelo menos tenta fechar a jornada de uma maneira própria. Agora, chegando mais perto da parte final, o filme começa a preparar aquele confronto que todo mundo espera. Tien encontra seus maiores inimigos. Mas antes disso, existe uma última etapa de preparação. E eu gosto disso, porque mostra que ele não está apenas indo atrás de vingança. Ele está aceitando o papel que precisa cumprir. Existe uma diferença enorme entre lutar porque você odeia alguém e lutar porque você precisa proteger algo. E essa mudança é o que define o personagem. No começo da trilogia, Tien era alguém procurando respostas. Agora, ele é alguém que encontrou seu propósito. E esse é o verdadeiro significado da batalha final. Não é sobre quem consegue dar o golpe mais forte, é sobre quem tem mais controle sobre si mesmo. E continuando nossa análise de Ong Bak 3, a batalha final, agora a gente chega em uma das partes mais interessantes do filme, quando a história começa a juntar todos os elementos que foram construídos até aqui. O sofrimento do Tien, a ambição do imperador, a presença do lado espiritual e, principalmente, a ideia de que toda aquela jornada tinha um propósito maior. Uma coisa que eu percebo assistindo esse filme é que ele não trata a vingança como o objetivo final. E isso é curioso, porque em muitos filmes de artes marciais a estrutura é simples. O protagonista perde alguém, fica revoltado, treina e volta para acabar com o inimigo. Aqui, o caminho é bem diferente. O Tien começa querendo respostas. Depois ele quer sobreviver, e só mais tarde ele entende que precisa lutar por algo maior do que sua própria dor. Essa evolução é o que faz ele ser um personagem mais completo. Porque vamos ser sinceros, se ele simplesmente voltasse querendo destruir todo mundo movido pelo ódio, seria uma história mais previsível. O interessante é ver alguém que tem todos os motivos para se tornar uma pessoa amarga, mas tenta encontrar equilíbrio. E esse equilíbrio é testado várias vezes, principalmente quando ele percebe que o mal que está acontecendo ao redor dele não é algo que pode ser ignorado. O novo caminho dele não é sobre fugir da violência, é sobre entender quando a violência se torna necessária. E essa é uma ideia que aparece muito em histórias antigas de guerreiros. O verdadeiro mestre não é aquele que nunca luta, é aquele que sabe quando precisa lutar. Agora falando sobre o lado visual do filme, uma coisa que merece muito destaque é a atmosfera. Ong Bak 3 parece uma lenda antiga sendo contada em imagens. A fotografia é mais escura em vários momentos, os cenários têm uma sensação quase histórica, e existe uma preocupação em criar um mundo próprio. Não parece apenas uma cidade onde os personagens vivem, parece um universo cheio de mitos. E isso combina bastante com o tom do filme, porque conforme a trilogia avança, a história fica cada vez menos realista e mais próxima de uma fábula de guerreiro. E é aí que entra o feiticeiro. Esse personagem adiciona uma camada diferente ao conflito. Ele não é simplesmente mais um inimigo físico.
Ele representa uma ameaça que vai além da força bruta. E isso cria um contraste interessante com o Tien. De um lado, temos alguém que busca controle através de disciplina. Do outro, temos alguém que busca poder através de dominação. O feiticeiro usa medo, usa manipulação, usa forças que parecem fugir das regras normais. Enquanto o Tien aprende a controlar a si mesmo. E essa diferença é muito importante, porque o filme está colocando dois caminhos opostos. Um guerreiro que domina o próprio espírito, e um homem que deixa seu espírito ser dominado pelo poder. Essa comparação é talvez uma das ideias mais fortes da história. Agora, eu preciso falar de uma coisa que divide muitos fãs: o uso de elementos sobrenaturais. Tem pessoas que assistem e pensam: espera, eu vim assistir Muay Thai e agora tem magia? E eu entendo esse estranhamento, porque se você compara com o primeiro Ong Bak, a mudança é enorme. O primeiro filme era quase uma história de ação urbana. O protagonista estava atrás de uma estátua roubada, e tudo era muito direto. Já o terceiro filme entra em outro território. Tem espiritualidade, maldições, visões e forças sobrenaturais. Mas, ao mesmo tempo, a própria cultura que inspira o filme tem uma ligação muito forte com mitos, crenças e tradições. Então essa escolha não veio do nada. O problema talvez seja mais uma questão de expectativa. Quem queria apenas um filme de luta pode sentir que o filme se afastou demais. Mas quem entra aceitando essa nova proposta pode encontrar algo bem diferente. Agora vamos falar de uma das partes mais importantes: o retorno do Tien como lutador. O treinamento dele não serve apenas para mostrar que ele ficou mais forte. Serve para mostrar que ele mudou. E isso aparece na forma como ele enfrenta os inimigos. Antes, ele atacava com muita emoção. Ele deixava a raiva decidir. Agora ele observa, espera, analisa. Ele não desperdiça movimentos. E isso faz as lutas parecerem uma continuação da transformação interna dele. É como se cada golpe mostrasse uma parte do aprendizado. E eu gosto quando filmes de ação conseguem fazer isso, porque uma luta pode ser mais do que apenas quem bate mais forte. Ela pode contar uma história, pode mostrar personalidade, pode mostrar conflito, pode mostrar evolução. E Tony Jaa entende muito bem isso. O corpo dele acaba sendo uma ferramenta narrativa. Você consegue perceber o estado emocional do personagem pela forma como ele se movimenta. Isso é difícil de fazer. Agora, entrando no lado do Imperador, eu acho que ele é um personagem que funciona melhor quando pensamos nele como uma tragédia. Porque ele conseguiu exatamente aquilo que queria. Ele conseguiu poder, ele conseguiu autoridade, mas perdeu qualquer sensação de paz. Ele vive com medo, ele desconfia de todos, ele é perseguido pelo próprio passado, e isso faz ele tomar decisões cada vez mais desesperadas. É como se cada tentativa de escapar do destino aproximasse ele ainda mais dele. E esse tipo de personagem sempre me chama a atenção, porque mostra que o maior castigo de algumas pessoas é conseguir aquilo que elas achavam que iria resolver todos os problemas. O Imperador acredita que eliminando Tien, ele finalmente vai ficar livre. Mas quanto mais ele tenta controlar tudo, mais ele perde controle. Essa é uma das ironias da história. Agora vamos falar de uma parte emocional importante: a vila e as pessoas que dependem do Tien. Isso muda o motivo da luta dele. Ele não está mais lutando apenas por si mesmo. Ele está lutando por pessoas que não têm força para enfrentar aquele poder. E isso dá um peso maior para o confronto. Porque quando um personagem luta apenas por vingança, o conflito é pessoal. Mas quando ele luta para proteger outras pessoas, a responsabilidade aumenta. E o Tien começa a entender isso. Ele percebe que sua força não existe apenas para derrotar inimigos. Existe para proteger. E essa é a verdadeira evolução dele. Outra coisa que eu acho interessante é como o filme mostra a ligação dele com os elefantes. Dentro da cultura tailandesa, esses animais possuem um significado muito forte, e o filme usa isso para reforçar a ideia de respeito e conexão. Eles não são apenas animais colocados na história para criar cenas grandes. Eles fazem parte da identidade daquele mundo. E quando essa relação é ameaçada, isso aumenta ainda mais a motivação do protagonista. O filme consegue transformar algo simbólico em parte da narrativa. Agora, falando sobre defeitos, porque nem só de elogios vive uma análise.
Existem momentos em que o roteiro parece querer colocar muitas ideias ao mesmo tempo. Tem filosofia, tem vingança, tem magia, tem política, tem romance, tem redenção. E às vezes parece que tudo está competindo por espaço. Alguns personagens poderiam receber mais desenvolvimento, algumas explicações poderiam ser mais simples. E talvez se o filme tivesse um ritmo um pouco mais equilibrado, o impacto seria ainda maior. Mas mesmo com esses problemas, existe algo que eu respeito bastante. Ele tenta ser diferente. Ele não pega o caminho mais fácil. Ele não entrega apenas uma repetição. Ele tenta encerrar a jornada de Tien com uma mensagem. E isso é algo que muitas trilogias esquecem. E agora, a gente chega em uma das partes mais esperadas de Ong Bak 3, a batalha final. Porque depois de todo esse caminho de sofrimento, treinamento e transformação, finalmente chega o momento em que o Tien precisa colocar tudo em prática. E uma coisa que eu gosto nesse filme é que ele não trata essa batalha como apenas mais uma luta de ação. Existe uma sensação de que tudo o que aconteceu antes estava preparando esse momento. Cada queda, cada perda, cada momento de dúvida, tudo levou até aqui. E isso muda a forma como a gente assiste. Porque quando o Tien entra em combate, não estamos vendo apenas um lutador tentando vencer. Estamos vendo alguém que passou pelo pior momento da vida e conseguiu encontrar uma razão para continuar. Essa é a diferença entre o Tien do começo e o Tien desse momento. No começo, ele lutava porque estava cheio de raiva. Agora ele luta porque tem algo para proteger. E isso dá uma presença completamente diferente para o personagem. A postura dele muda, a energia muda. Ele parece mais calmo, mais seguro. E essa calma é justamente o que assusta os adversários. Porque um guerreiro desesperado pode cometer erros, mas alguém que controla suas emoções se torna muito mais difícil de derrotar. E essa é uma das maiores mensagens do filme. Controle é mais poderoso do que força. Falando das cenas de combate, é impossível não destacar novamente o trabalho de Tony Jaa. O cara realmente entrega uma performance física absurda. E o mais impressionante é que ele não parece estar apenas fazendo movimentos bonitos. Existe uma intenção em cada golpe. Cada sequência tem uma razão. Você consegue sentir quando o personagem está atacando por necessidade e quando está atacando por impulso. E essa diferença deixa as cenas mais interessantes. Uma coisa que sempre chamou atenção nos filmes dele é como ele usa o corpo inteiro. Não é só soco, não é só chute, é joelho, cotovelada, movimento de esquiva, controle de equilíbrio. Tudo vira parte da luta. E isso cria um estilo visual muito marcante. Hoje em dia, muitos filmes de ação dependem de edição rápida para criar impacto. Você vê cortes a cada segundo e às vezes nem entende o que aconteceu. Ong Bak 3 ainda valoriza o movimento. A câmera deixa você acompanhar. Ela deixa o golpe existir. E isso dá uma sensação mais física. Agora, entrando no confronto com o lado mais sombrio da história, o feiticeiro representa um tipo diferente de ameaça. Ele não é como os inimigos anteriores. Ele não depende apenas de soldados ou armas. Ele acredita ter alcançado um nível acima dos outros. Ele acredita que pode controlar forças maiores. E essa arrogância é justamente o ponto fraco dele. Porque ele começa a acreditar tanto no próprio poder que esquece uma coisa simples. Todo poder tem uma consequência. E isso é algo que o filme repete várias vezes. O imperador queria poder. O feiticeiro queria poder. Todos eles acreditam que conseguir mais força vai resolver suas inseguranças. Mas no final, o desejo pelo controle destrói eles. Enquanto isso, o Tien passa pelo caminho contrário. Ele abre mão do controle sobre tudo. Ele aprende a aceitar. E é justamente por isso que ele se torna mais forte. Essa é uma comparação muito interessante. O vilão tenta dominar o mundo. O herói aprende a dominar a si mesmo. E essa diferença é o coração da história. Agora eu quero falar de uma cena que mostra muito bem essa evolução do Tien. Em vários momentos do filme, ele poderia simplesmente agir pela emoção. Ele poderia atacar sem pensar. Ele poderia deixar o ódio tomar conta. Mas ele não faz isso. Ele observa. Ele espera o momento certo. E isso mostra que o treinamento dele não foi apenas físico. Ele mudou como pessoa. E para mim, essa é uma das maiores vitórias dele.
não é apenas derrotar o inimigo, é não se tornar igual ao inimigo. Porque vamos pensar, depois de tudo o que aconteceu com ele, seria muito fácil o Tien virar alguém consumido pela vingança. Ele perdeu pessoas importantes, ele foi humilhado, ele foi quebrado, mas ele escolhe outro caminho, e isso faz a jornada dele ter significado. Agora, falando da parte emocional envolvendo Pin, eu acho que o filme usa essa relação como uma lembrança constante da humanidade do personagem. Porque quando o mundo ao redor dele é cheio de violência, ela representa uma conexão com algo mais simples, com a infância, com memórias antigas, com quem ele era antes de toda aquela tragédia. E isso é importante, porque um guerreiro pode facilmente esquecer que existe uma pessoa por trás da habilidade. Ele pode virar apenas uma arma, mas Pin ajuda a lembrar que ele continua sendo humano. E isso também influencia o resultado final, porque no fundo, a luta dele nunca foi apenas sobre vencer, era sobre recuperar aquilo que ele quase perdeu. Agora, falando sobre a direção do filme, eu acho que eles tentaram criar uma experiência mais épica. A escala é maior, os conflitos são maiores, o perigo parece maior. Mas existe uma consequência nisso. Quanto mais grandiosa a história fica, mais difícil é manter a simplicidade que fez o primeiro filme funcionar tão bem. O primeiro Ong Bak tinha uma missão muito clara. O personagem tinha um objetivo simples, e isso criava uma energia muito forte. Já esse terceiro filme tem muitas camadas, e às vezes essa complexidade acaba tirando um pouco daquela força direta, mas ao mesmo tempo, ele ganha algo em troca. Ele ganha profundidade. Ele tenta mostrar o que acontece depois da vitória, porque muita história termina quando o herói derrota o inimigo. Mas e depois? Como fica alguém que passou por tanta coisa? Como essa pessoa continua vivendo? Ong Bak 3 tenta responder isso, e eu acho interessante essa escolha. Agora vamos falar de uma coisa que também divide opiniões: o tom mais dramático. Esse filme tem momentos bem pesados. Ele não tem a mesma energia divertida de algumas partes dos filmes anteriores. Aqui existe mais silêncio, mais reflexão, mais tristeza, e isso pode pegar algumas pessoas de surpresa. Mas olhando para a história do Tien, faz sentido. Ele não é mais o mesmo personagem. Ele não poderia passar por tudo o que passou e continuar com a mesma personalidade. A jornada dele mudou, então o tom do filme também mudou. E essa é uma decisão que eu respeito. Agora, quando pensamos na trilogia como um todo, fica claro que cada filme representa uma etapa. O primeiro mostra o nascimento do guerreiro, o segundo mostra a queda, e o terceiro mostra a reconstrução. É quase uma história sobre morrer simbolicamente e nascer de novo. O Tien antigo precisa desaparecer para que um novo Tien possa surgir, e isso é exatamente o que vemos. E continuando nossa análise de Ong Bak 3, a batalha final, agora vamos falar de uma das partes mais interessantes dessa história. O momento em que o Tien finalmente entende o verdadeiro significado de tudo o que aconteceu com ele. Porque uma coisa que fica clara nesse filme é que a jornada dele nunca foi apenas sobre derrotar alguém. Desde o começo, parece que o destino está empurrando o personagem para uma transformação. Ele passa por perdas, por humilhações, por momentos onde parece que não existe mais esperança. Mas cada uma dessas fases acaba construindo uma nova versão dele. E isso é algo que eu acho muito interessante em histórias de artes marciais. Quando são bem feitas, elas não falam apenas sobre luta. Elas falam sobre disciplina, sobre controle emocional e sobre como uma pessoa pode mudar depois de enfrentar grandes dificuldades. O Tien é praticamente um exemplo disso. Ele começa como alguém que acredita que a força está apenas no corpo, mas depois ele descobre que a força verdadeira vem da mente. E essa mudança é o que diferencia ele dos inimigos, porque os inimigos dele têm força, eles têm exércitos, eles têm armas, eles têm poder, mas eles não têm equilíbrio. E no universo desse filme, equilíbrio é justamente o que separa um verdadeiro guerreiro de alguém que só busca dominação. Agora, falando mais sobre o lado espiritual da história, eu sei que esse é um ponto que muitas pessoas discutem. Alguns fãs gostam muito dessa abordagem, porque ela dá uma identidade própria para o filme. Outros acham que ele se afastou demais da essência do primeiro Ong Bak. E eu acho que as duas opiniões têm sentido, porque realmente existe uma mudança enorme. O primeiro filme era mais direto, mais simples
e mais focado no impacto físico. Já esse terceiro capítulo parece estar tentando contar uma lenda. Ele quer falar de destino, de karma, de consequências, de uma batalha que não acontece apenas no mundo físico. E quando você entende isso, algumas escolhas começam a fazer mais sentido. O filme não está tentando ser apenas realista, ele está tentando ser simbólico. O Tien não está enfrentando apenas um inimigo externo, ele está enfrentando tudo aquilo que representa medo, raiva e desejo de vingança. E o vilão representa exatamente o oposto do caminho que ele escolheu. O feiticeiro e o imperador acreditam que podem controlar tudo. Eles acreditam que o poder absoluto vai trazer segurança, mas acontece exatamente o contrário. Quanto mais poder eles conseguem, mais eles ficam presos ao próprio medo. E isso é uma coisa que acontece muito com personagens obcecados por controle. Eles passam tanto tempo tentando controlar o mundo que esquecem de controlar a si mesmos. Agora vamos voltar para as lutas, porque obviamente não podemos falar de Ong Bak sem destacar esse aspecto. Uma coisa que eu admiro nesse filme é que mesmo quando ele entra no lado mais fantasioso, ele mantém aquela sensação física. As batalhas continuam tendo peso, os movimentos continuam parecendo difíceis, o corpo continua sendo o centro do espetáculo. E isso é muito mérito do trabalho do Tony Jaa. Ele não parece apenas um ator interpretando um lutador. Ele parece um lutador contando uma história através dos movimentos. E essa é uma habilidade rara. Porque a atuação em filmes de ação não é só fazer cara de bravo e acertar golpes. É transmitir emoção enquanto você está se movimentando. E ele consegue fazer isso. Você percebe quando o personagem está com raiva. Você percebe quando ele está cansado. Você percebe quando ele está determinado. Tudo aparece no jeito como ele se move. E esse é um dos maiores pontos fortes da trilogia inteira. Agora, uma coisa que eu quero comentar é sobre a construção do Tien como protagonista. Ele não é aquele herói perfeito que sempre toma a decisão certa. Ele erra, ele se perde, ele quase desiste. E isso deixa ele mais próximo do público, porque personagens perfeitos são difíceis de se conectar. O que torna alguém interessante é ver essa pessoa enfrentando suas próprias limitações. E o Tien tem muitas. Ele precisa superar o corpo ferido, precisa superar o trauma, precisa superar o desejo de vingança, precisa encontrar um motivo para continuar. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e por isso a vitória dele tem outro significado. Não é apenas uma vitória contra um inimigo, é uma vitória pessoal. Agora falando de Pin novamente, porque ela continua sendo uma peça importante nessa transformação. Ela representa uma coisa que o Tien quase perdeu completamente: esperança. Em um mundo onde tudo parece baseado em violência e poder, ela representa algo mais simples, uma lembrança de que existe vida além da luta. E eu acho bonito porque o filme não transforma isso em uma solução mágica. Ela não chega e cura todos os problemas dele. Ela apenas está presente. Às vezes, na vida real, é isso que muda tudo. Ter alguém que lembra você de quem você era antes dos problemas. Agora, entrando na parte dos conflitos maiores, o filme começa a mostrar que o problema não é apenas uma pessoa. O sistema inteiro está corrompido. O poder passou para mãos erradas. Pessoas comuns estão sofrendo. E o Tien percebe que ele não pode ignorar isso. Esse é o momento em que ele deixa de ser alguém tentando sobreviver e vira alguém tentando proteger. E essa mudança é fundamental, porque um guerreiro que luta apenas por si mesmo é limitado, mas alguém que luta pelos outros encontra uma força diferente. E isso aparece muito nas cenas finais. Ele está cansado, ele já sofreu, ele já passou por situações extremas, mas mesmo assim ele continua. Não porque ele quer provar alguma coisa, mas porque ele sabe que se ele não agir, ninguém vai agir. E esse é o momento em que ele realmente assume o papel de herói. Agora, falando do Imperador Rajasena, eu acho que ele funciona bem justamente porque ele não é um vilão simples. Ele tem medo, ele tem insegurança, ele é atormentado pelo passado. E isso não justifica as ações dele, mas torna ele mais interessante. Um personagem completamente malvado, sem nenhuma motivação, pode funcionar em histórias mais simples. Mas aqui, o filme tenta mostrar uma pessoa destruída pela própria ambição. Ele queria poder para se proteger, mas acabou criando um mundo onde ele nunca consegue se sentir seguro. E essa é a ironia.
Ele conquistou o trono, mas perdeu a tranquilidade. Agora, uma coisa que eu sempre acho importante em análises é falar também do que não funciona. E sim, Ong Bak 3 tem problemas. Alguns momentos são mais confusos, algumas partes parecem apressadas. O roteiro coloca muitas ideias e nem sempre desenvolve todas com a mesma força. Às vezes, você sente que certas cenas poderiam ter mais impacto se tivessem um pouco mais de tempo. Mas mesmo com esses problemas, o filme tem uma personalidade muito forte. Ele não parece uma cópia, ele tem uma visão própria. E eu prefiro um filme que tenta fazer algo diferente, mesmo errando algumas vezes, do que uma sequência que só repete a fórmula sem alma. E é isso que eu vejo aqui. Um filme com defeitos, mas com intenção. E continuando nossa análise de Ong Bak 3, a batalha final, agora a gente começa a entrar naquela fase em que todas as peças da história começam a se encaixar. E é justamente aqui que o filme deixa mais claro que a verdadeira batalha do Tien nunca foi simplesmente vencer um inimigo poderoso. A grande luta sempre foi sobre descobrir quem ele realmente era. E eu acho que esse é o ponto que faz esse filme ser diferente de muitos outros filmes de artes marciais. Porque se você olhar só pela superfície, parece uma história simples. Um guerreiro enfrenta pessoas perigosas e tenta salvar aqueles que ama. Mas por baixo disso, existe uma jornada muito mais pessoal. O Tien foi alguém que perdeu completamente o controle da própria vida. Tudo que ele conhecia foi destruído. A confiança dele foi quebrada. O corpo dele foi levado ao limite. E durante muito tempo, ele acreditou que a única coisa que restava era a vingança. Só que o filme mostra uma coisa interessante. A vingança pode dar energia para alguém continuar, mas ela também pode prender essa pessoa no passado. E o Tien precisava entender isso, porque enquanto ele estivesse vivendo apenas pelo ódio, ele continuaria preso ao momento que destruiu sua vida. A transformação dele acontece quando ele percebe que existe algo maior. E isso aparece principalmente quando ele decide lutar não apenas por si mesmo, mas pelas pessoas que precisam dele. Essa mudança de motivação é o que faz o personagem crescer. No começo da história, ele quer sobreviver. Depois, ele quer encontrar respostas. E no final, ele quer proteger. Essa é uma evolução que parece simples, mas é exatamente o que transforma um personagem em herói. Agora vamos falar um pouco sobre a parte mais emocional do filme. Uma coisa que eu gostei em Ong Bak 3 é que ele não tenta esconder o sofrimento do protagonista. Muitos filmes de ação têm medo de mostrar o herói vulnerável. Eles acham que isso diminui o personagem. Mas aqui acontece o contrário. Ver o Tien quebrado faz a recuperação dele ser mais poderosa. Porque quando ele finalmente volta a lutar, a gente entende o preço que ele pagou para chegar ali. Cada movimento dele carrega uma história. Cada golpe representa uma superação. E isso dá mais peso para as cenas. Agora, entrando no confronto contra o lado sombrio da história, o filme cria um contraste muito interessante. O Tien passou por um treinamento baseado em equilíbrio. Os inimigos dele são baseados em controle e dominação. Eles querem controlar pessoas, controlar forças, controlar o destino. Mas essa obsessão é exatamente o que destrói eles. E essa é uma das mensagens mais presentes na obra. Quanto mais alguém tenta dominar tudo ao redor, menos controle essa pessoa tem sobre si mesma. O imperador Rajasena é o melhor exemplo disso. Ele passou a vida tentando conquistar poder. Ele acreditava que quando chegasse ao topo, finalmente estaria seguro. Mas quando consegue esse poder, ele se torna ainda mais paranoico. Ele não consegue confiar em ninguém. Ele é perseguido pelo medo e acaba tomando decisões cada vez mais violentas. É como se o próprio trono fosse uma prisão. E isso é uma coisa que eu acho muito interessante em vilões bem construídos. Eles não são derrotados apenas pelo herói. Muitas vezes, eles são derrotados pelas próprias escolhas. Agora falando do feiticeiro, ele adiciona uma camada diferente, porque representa uma ameaça ainda mais extrema. Ele não quer apenas governar, ele quer provar que está acima dos outros. Ele acredita que alcançou um nível de poder que ninguém pode desafiar. E esse excesso de confiança acaba sendo sua maior fraqueza, porque ele subestima aquilo que o Tien representa. Ele olha para a força física, mas não entende a força interior. E esse é o erro. Ele pensa que vencer uma batalha é apenas ter mais poder,
mas o filme insiste na ideia de que poder sem controle é destruição. Agora, uma coisa que eu acho muito boa no clímax é que o Tien não vence porque de repente fica mais forte que todo mundo. Ele vence porque evoluiu. Essa diferença é importante. Se ele simplesmente aparecesse com uma técnica nova e derrotasse o inimigo, seria algo muito comum. Mas o filme tenta mostrar que o resultado vem de tudo o que aconteceu antes, do sofrimento, do treinamento, da paciência, da disciplina. Ele não está apenas usando golpes, ele está usando tudo o que aprendeu, e isso fecha o arco dele. Agora vamos falar da parte visual dessas cenas finais. O filme realmente tenta criar algo grandioso. A escala aumenta, os cenários ficam mais impressionantes, e existe uma sensação de que estamos vendo o final de uma lenda. A fotografia ajuda bastante nisso. Tem uma mistura de beleza e escuridão. Ao mesmo tempo que algumas imagens são bonitas, existe uma sensação de ameaça, como se aquele mundo estivesse sempre perto de entrar em caos. E essa atmosfera combina muito com a história, porque o filme inteiro fala sobre equilíbrio, sobre luz e sombra, sobre controle e destruição, sobre raiva e paz. Agora, falando dos elefantes, eu acho que eles são um elemento muito simbólico. Eles não estão ali apenas para criar cenas grandes. Eles representam força, tradição e conexão com a cultura mostrada no filme. E quando essa conexão é ameaçada, a história ganha um peso emocional maior. O Tien não está apenas defendendo pessoas, ele está defendendo tudo aquilo que representa seu lar. E isso muda completamente a batalha, porque ele não está lutando para provar que é forte, ele está lutando porque tem algo que vale a pena proteger. Agora, uma coisa que eu sempre observo em filmes desse gênero é o impacto da música e do som, e aqui eles ajudam bastante a criar o clima. As cenas de treinamento têm uma energia mais espiritual, as batalhas têm uma sensação mais intensa, e o silêncio também é usado de forma interessante. Alguns momentos sem diálogo dizem muito, principalmente porque o filme trabalha bastante com o estado mental do personagem. O Tien não é alguém que precisa falar o tempo todo, ele é um personagem mais expressivo pelos atos. Agora, se eu tivesse que apontar um problema nessa reta final, seria que algumas ideias poderiam ser mais organizadas. O filme tem muitas mensagens boas, mas às vezes parece que ele quer explicar tudo ao mesmo tempo. Ele quer falar sobre destino, quer falar sobre espiritualidade, quer falar sobre vingança, quer falar sobre redenção. E nem sempre consegue equilibrar tudo perfeitamente. Mas quando funciona, funciona muito bem. E isso é o que faz Ong Bak 3 ser um filme interessante de discutir. Ele não é perfeito, mas ele tem algo para dizer. E hoje em dia, isso já é uma qualidade, porque muitos filmes de ação conseguem entregar espetáculo, mas terminam e você não lembra de quase nada. Esse aqui, mesmo com seus defeitos, deixa uma ideia. A ideia de que força verdadeira não é destruir tudo que está na sua frente, é conseguir permanecer de pé quando tudo tenta derrubar você. E o Tien é exatamente essa representação. E continuando nossa análise de Ong Bak 3, a batalha final, agora chegamos naquela parte em que a história começa realmente a mostrar as consequências de todas as escolhas feitas pelos personagens. Porque uma coisa que eu acho interessante nesse filme é que ele não trata a vitória como algo simples. Muitas histórias terminam no momento em que o herói derrota o vilão e pronto, acabou. Mas aqui existe uma preocupação maior. O filme quer mostrar o que essa jornada fez com o Tien, quem ele se tornou depois de passar por tanta dor. E essa é uma pergunta importante, porque uma pessoa pode vencer uma batalha e ainda assim continuar perdida. O Tien passou por uma transformação completa. Ele não é mais aquele jovem impulsivo que queria resolver tudo através da força. Ele aprendeu a controlar suas emoções, aprendeu a ter paciência, aprendeu que a verdadeira força não vem apenas dos músculos. E essa evolução é o que dá sentido para tudo o que aconteceu. Agora, uma coisa que eu acho muito interessante é como o filme trabalha a ideia de renascimento. O Tien praticamente precisa morrer como uma pessoa para nascer como outra. Não no sentido literal, mas emocionalmente. A antiga versão dele era alguém dominado pela dor, pela raiva, pelo desejo de vingança. A nova versão é alguém que entende seu propósito. E isso combina muito com a filosofia que o filme apresenta.
Antes de vencer qualquer inimigo, o guerreiro precisa vencer os próprios conflitos internos. E eu acho que esse conceito é o coração de Ong Bak 3. Agora vamos falar um pouco mais sobre o impacto das batalhas. Porque mesmo com toda essa parte filosófica, o filme ainda é uma obra de artes marciais. E quando ele decide entregar ação, ele continua mostrando por que Tony Jaa se tornou tão respeitado nesse gênero. O que diferencia as cenas dele é que elas parecem exigir muito do corpo. Você não sente que está vendo apenas uma coreografia bonita. Você sente esforço, você sente peso, você sente que cada movimento tem consequência. E isso cria uma conexão diferente com o público. Porque você não está apenas assistindo alguém vencer, você está assistindo alguém lutar. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Uma luta boa em um filme não é só sobre quem ganha, é sobre a jornada até aquele momento. É sobre o personagem colocar tudo em risco. E Ong Bak 3 entende isso. Agora, falando da parte do vilão, eu acho que o filme tenta mostrar uma ideia interessante. Pessoas que buscam poder acabam sendo destruídas pelo próprio desejo. O imperador acreditava que precisava dominar tudo para escapar dos próprios medos. Mas quanto mais poder ele conquista, mais fraco ele se torna internamente. Ele vira alguém controlado pela paranoia. Ele começa a enxergar ameaças em todos os lugares. E isso mostra uma coisa. O maior inimigo dele nunca foi o Tien, era ele mesmo. Porque o Tien apenas revelou aquilo que já estava quebrado dentro dele. E isso é algo que aparece em muitos grandes conflitos. Às vezes o herói não destrói o vilão se destrói pelas próprias escolhas. Agora, entrando no lado do feiticeiro, ele representa uma ameaça diferente. Ele não quer apenas um trono, ele quer provar superioridade. Ele quer estar acima das regras. E isso faz dele um personagem muito perigoso. Porque alguém que acredita estar acima de tudo, normalmente não aceita limites. Mas ao mesmo tempo, essa arrogância também cria uma fraqueza. Ele acredita tanto no próprio poder que deixa de entender seus adversários. E ele comete o erro de subestimar o Tien. Ele vê um guerreiro, mas não vê toda a transformação que aconteceu dentro dele. Agora eu quero comentar sobre uma coisa que divide bastante opiniões. O ritmo do filme. Ong Bak 3 não é um filme que corre o tempo inteiro. Ele tem pausas, tem momentos de silêncio, tem momentos mais lentos. E dependendo do espectador, isso pode ser uma qualidade ou um problema. Eu consigo entender quem queria mais ação. Afinal, quando você vê o nome Ong Bak, você espera cenas de luta incríveis. E elas existem. Mas o filme quer fazer algo além disso. Ele quer contar uma história de queda e recuperação. E para isso, ele precisa desses momentos mais calmos. Na minha opinião, o problema não é o filme ser mais lento. O problema é que algumas partes poderiam ser mais equilibradas. Algumas cenas poderiam ter mais impacto se fossem um pouco mais diretas. Mas eu não acho que isso destrói a experiência. Agora vamos falar de um elemento que eu considero muito importante, a relação do Tien com Pin. Porque sem essa conexão, o filme poderia virar apenas uma história de vingança. E ela representa uma coisa essencial. Ela representa o passado dele, a vida que existia antes de toda aquela violência. Ela lembra que ele não nasceu para ser uma arma. Ele era uma pessoa antes de tudo. E isso é muito importante para um personagem que passou tanto tempo lutando. Porque existe o perigo de alguém que vive em guerra esquecer como viver em paz. E o filme trabalha justamente esse conflito. Como alguém que foi criado para lutar encontra uma forma de continuar vivendo quando a batalha acaba? Essa pergunta é muito interessante, porque muitas histórias mostram apenas o caminho até a vitória. Poucas mostram o que vem depois. Agora, olhando para a trilogia inteira, eu acho que fica mais claro o objetivo desse terceiro filme. Ele não está tentando superar o primeiro em simplicidade ou impacto. Ele está tentando fechar uma jornada. O primeiro filme apresenta o guerreiro. O segundo destrói esse guerreiro. O terceiro reconstrói ele. E quando você olha dessa forma, algumas escolhas fazem mais sentido. O Tien não poderia terminar a história sendo exatamente a mesma pessoa. Ele precisava mudar. E essa mudança é o verdadeiro final. Agora, falando de algumas cenas mais marcantes. Uma coisa que chama a atenção é como o filme mistura brutalidade e beleza. Existem momentos violentos, mas também existem momentos muito simbólicos.
O filme está sempre tentando mostrar contraste. A destruição causada pelos vilões, a esperança das pessoas, a raiva, a calma, a força, a fragilidade. E essa mistura cria uma identidade visual bem própria. Não é um filme perfeito, mas é um filme com personalidade. E isso é algo que eu valorizo. Porque quando uma obra tenta criar algo diferente, ela corre o risco de dividir opiniões. Mas também é assim que surgem filmes memoráveis. Agora, se eu tivesse que resumir essa parte da história, eu diria que Ong Bak 3 é sobre um homem que precisa descobrir que ser guerreiro não significa viver em guerra para sempre. A maior vitória dele não é derrotar seus inimigos, é recuperar sua humanidade. E essa é uma mensagem que acaba sendo maior do que o próprio filme de ação. E continuando nossa análise de Ong Bak 3, a batalha final. Agora estamos chegando naquela fase em que precisamos olhar para o filme como um todo e entender se ele realmente consegue entregar aquilo que promete. Porque uma coisa é fazer um filme com boas cenas de luta. Outra coisa é conseguir encerrar uma jornada que começou vários anos antes. E esse é o maior desafio desse terceiro capítulo. Ele não precisa apenas ser um bom filme de ação. Ele precisa dar um destino para o Tien. Precisa responder às perguntas que a trilogia criou. E, principalmente, precisa mostrar por que essa história precisava existir. Na minha visão, o maior acerto de Ong Bak 3 é justamente entender que o personagem já não era mais o mesmo. Seria muito fácil fazer uma sequência repetindo a fórmula antiga, colocar um inimigo novo, criar uma missão simples, adicionar várias lutas. E pronto. Mas o filme escolheu outro caminho. Ele decidiu olhar para dentro do personagem. E isso pode não agradar todo mundo, mas mostra uma tentativa de fazer algo diferente. O Tien não é mais apenas um lutador. Ele virou alguém carregando uma história. Ele carrega perdas, carrega memórias, carrega cicatrizes. E isso muda completamente a energia do filme. Porque uma luta não significa a mesma coisa quando o personagem que está lutando mudou. Agora, cada confronto tem um peso emocional. Ele não está apenas tentando vencer, ele está tentando provar para si mesmo que ainda existe um motivo para continuar. E essa é uma das partes mais fortes do roteiro. Agora, falando da evolução dele, eu acho interessante observar como o Tien começa e como ele termina. No início, ele é alguém que reage ao mundo. Tudo acontece com ele. Ele perde pessoas, ele é capturado, ele é derrotado. Ele é levado por acontecimentos que parecem maiores do que ele. Mas com o tempo, ele começa a assumir controle da própria vida. Ele deixa de ser uma pessoa sendo levada pelo destino e começa a escolher seu caminho. E isso é uma mudança enorme, porque o verdadeiro crescimento dele não é aprender um golpe novo, é aprender a decidir quem ele quer ser. E essa é uma ideia que funciona muito bem. Agora vamos falar sobre Tony Jaa novamente, porque seria impossível analisar esse filme sem reconhecer a importância dele. Ong Bak existe principalmente por causa da presença dele. A entrega física dele é o que dá vida ao personagem. Ele consegue transmitir emoção sem precisar de muitos diálogos. O corpo dele conta a história. Quando o personagem está furioso, você percebe. Quando ele está cansado, você percebe. Quando ele está determinado, você percebe. E isso é uma habilidade muito difícil. Muitos atores conseguem interpretar sentimentos através da fala. Poucos conseguem fazer isso através do movimento. E Tony Jaa faz isso muito bem. Ele entende que artes marciais no cinema não são apenas golpes, são expressão. Agora, um ponto que eu acho que merece ser comentado é a diferença entre este filme e o primeiro. O primeiro Ong Bak tinha uma energia muito mais explosiva. Era simples, era direto, era quase uma demonstração de habilidade física. O terceiro filme é muito mais contemplativo. Ele quer falar de coisas maiores. E isso significa que ele perde um pouco daquela sensação imediata que fez o primeiro ser tão marcante. Mas em troca, ele ganha uma camada emocional maior. É uma troca. Algumas pessoas vão preferir a energia do primeiro. Outras vão gostar mais da profundidade desse capítulo. E eu acho normal. Cada filme está tentando fazer algo diferente. Agora, falando dos defeitos, porque uma análise honesta precisa olhar tudo. Ong Bak 3 tem momentos onde parece que o roteiro está tentando colocar muitas ideias ao mesmo tempo. Ele quer falar sobre destino, quer falar sobre espiritualidade,
quer falar sobre vingança, quer falar sobre redenção, quer falar sobre poder. E às vezes, algumas dessas ideias não recebem o espaço que mereciam. Alguns personagens poderiam ser mais desenvolvidos, alguns conflitos poderiam ser mais claros, e algumas cenas poderiam ter um ritmo melhor. Esse é provavelmente o maior problema do filme. Não é falta de criatividade, é excesso de ambição. Ele quer fazer muita coisa, e nem sempre consegue equilibrar tudo. Mas eu prefiro isso a um filme sem personalidade, porque pelo menos existe uma intenção, existe uma visão. Agora, entrando na questão das lutas, eu acho que o filme ainda entrega o que os fãs esperam. Não necessariamente na quantidade, mas na qualidade. Quando a ação aparece, ela chama a atenção. Sempre funciona perfeitamente, mas pelo menos ele tem uma identidade. No próximo trecho, a gente vai entrar ainda mais fundo nas cenas de batalha, no treinamento do Tien, no vilão e principalmente naquele confronto final, que é uma das partes mais importantes dessa história. Então fica comigo, porque essa jornada está só começando. E continuando a nossa conversa sobre Ong Bak 3, a batalha final, vamos falar de uma das coisas que mais chamam a atenção nesse filme, a transformação do Tien. Porque se tem uma palavra que define esse capítulo da história, essa palavra é renascimento. O que eu acho interessante é que muitos filmes de ação mostram o protagonista ficando mais forte depois de uma derrota. Ele leva uma surra, perde alguém importante, fica com raiva e volta destruindo todo mundo. É uma fórmula que funciona, mas Ong Bak 3 escolhe outro caminho. O Tien não volta mais forte porque ficou com ódio. Ele volta mais forte porque aprendeu a controlar o próprio sofrimento. E isso muda completamente o tipo de herói que ele se torna. No começo do filme, a gente vê um homem que praticamente perdeu tudo. Ele não está apenas machucado por fora. A dor dele é muito mais profunda. Ele perdeu pessoas, perdeu sua posição, perdeu sua confiança e, principalmente, perdeu aquela certeza de que sabia qual era seu caminho. E eu acho que essa é uma das partes mais humanas do personagem, porque muita gente consegue entender esse sentimento. Não precisa estar vivendo uma guerra ou uma luta física para saber o que é se sentir quebrado depois de passar por algo muito difícil. O filme exagera na escala, claro, porque estamos falando de uma história de artes marciais, mas a ideia por trás é muito real. A grande questão do Tien não é como eu vou derrotar meus inimigos. A pergunta dele é como eu vou continuar sendo eu mesmo depois de tudo isso? E essa mudança deixa o treinamento dele muito mais interessante. Quando ele começa aquele processo de recuperação, o filme diminui o ritmo de propósito. Para algumas pessoas, essas partes podem parecer lentas, e eu entendo totalmente essa crítica. Se você chegou esperando uma luta a cada 10 minutos, talvez você fique impaciente. Mas, ao mesmo tempo, essas cenas criam uma preparação emocional, porque quando finalmente vemos ele voltando a lutar, não parece apenas uma sequência de golpes. Parece que estamos vendo alguém recuperando a própria vida. O treinamento com o mestre Bua representa algo maior do que aprender técnicas novas. O objetivo não é apenas deixar o corpo mais resistente, é fazer com que mente e corpo voltem a trabalhar juntos. E essa ideia aparece muito na cultura das artes marciais asiáticas. Muitos estilos tradicionais não enxergam a luta apenas como violência. Existe uma filosofia por trás. Existe disciplina, controle e equilíbrio. O filme pega esse conceito e transforma em narrativa. O Tien precisa dominar sua raiva antes de dominar seus adversários. E isso é uma das mensagens mais fortes da obra, porque o personagem poderia simplesmente escolher o caminho mais fácil. Ele poderia deixar o ódio controlar tudo e virar exatamente aquilo que ele combate. Mas a história mostra que vencer não é apenas derrubar alguém no chão. Às vezes, vencer é conseguir levantar a si mesmo. Falando agora das cenas de ação, é impossível não comentar sobre como Tony Jaa entrega fisicamente esse papel. O nível de esforço parece absurdo. Uma coisa que sempre chamou atenção nos filmes dele
é a sensação de impacto. Não existe aquela suavidade artificial de algumas cenas modernas, onde tudo parece coreografado demais. Os movimentos têm peso, você sente cada chute, você sente cada queda. Você sente que os personagens estão realmente colocando seus corpos em risco. E isso cria uma tensão que poucos filmes conseguem alcançar. Hoje em dia, muitos filmes de ação usam cortes rápidos para esconder limitações. A câmera muda toda hora, a edição acelera, e você nem consegue entender direito o que aconteceu. Ong Bak 3 vai para o lado oposto em muitos momentos. Ele deixa a câmera observar o movimento. Ele quer que você veja a técnica. E isso valoriza o trabalho dos atores e dublês. Uma das coisas mais legais é perceber que o estilo de luta do Tien também acompanha a evolução do personagem. No começo, quando ele está dominado pela raiva, os movimentos parecem mais agressivos. Existe uma sensação de desespero. Depois, quando ele encontra equilíbrio, os movimentos ficam mais controlados. Ele não luta apenas para destruir, ele luta com propósito. E esse detalhe talvez passe despercebido para muita gente, mas mostra que existe agora, entrando no lado do imperador. Eu acho que ele é um personagem que funciona melhor quando pensamos nele como uma tragédia. Porque ele conseguiu exatamente aquilo que queria. Ele conseguiu poder, ele conseguiu autoridade, mas perdeu qualquer sensação de paz. Ele vive com medo, ele desconfia de todos, ele é perseguido pelo próprio passado, e isso faz ele tomar decisões cada vez mais desesperadas. É como se cada tentativa de escapar do destino aproximasse ele ainda mais dele. E esse tipo de personagem sempre me chama a atenção, porque mostra que o maior castigo de algumas pessoas é conseguir aquilo que elas achavam que iria resolver todos os problemas. O imperador acredita que eliminando Tien, ele finalmente vai ficar livre. Mas quanto mais ele tenta controlar tudo, mais ele perde controle. Essa é uma das ironias da história. Agora vamos falar de uma parte emocional importante. A vila e as pessoas que dependem do Tien. Isso muda o motivo da luta dele. Ele não está mais lutando apenas por si mesmo. Ele está lutando por pessoas que não têm força para enfrentar aquele poder. E isso dá um peso maior para o confronto. Porque quando um personagem luta apenas por vingança, o conflito é pessoal. Mas quando ele luta para proteger outras pessoas, a responsabilidade aumenta. E o Tien começa a entender isso. Ele percebe que sua força não existe apenas para derrotar inimigos, existe para proteger. E essa é a verdadeira evolução dele. Outra coisa que eu acho interessante é como o filme mostra a ligação dele com os elefantes. Dentro da cultura tailandesa, esses animais possuem um significado muito forte, e o filme usa isso para reforçar a ideia de respeito e conexão. Eles não são apenas animais colocados na história para criar cenas grandes. Eles fazem parte da identidade daquele mundo. E quando essa relação é ameaçada, isso aumenta ainda mais a motivação do protagonista. O filme consegue transformar algo simbólico em parte da narrativa. Agora, falando sobre defeitos, porque nem só de elogios vive uma análise. Existem momentos em que o roteiro parece querer colocar muitas ideias ao mesmo tempo. Tem filosofia, tem vingança, tem magia, tem política, tem romance, tem redenção. E às vezes parece que tudo está competindo por espaço. Alguns personagens poderiam receber mais desenvolvimento. Algumas explicações poderiam ser mais simples. E talvez se o filme tivesse um ritmo um pouco mais equilibrado, o impacto seria ainda maior. Mas mesmo com esses problemas, existe algo que eu respeito bastante. Ele tenta ser diferente. Ele não pega o caminho mais fácil. Ele não entrega apenas uma repetição. Ele tenta encerrar a jornada de Tien com uma mensagem. E isso é algo que muitas trilogias esquecem. E agora, a gente chega em uma das partes mais esperadas de Ong Bak 3, a batalha final. Porque depois de todo esse caminho de sofrimento, treinamento e transformação,
Finalmente chega o momento em que o Tien precisa colocar tudo em prática. E uma coisa que eu gosto nesse filme é que ele não trata essa batalha como apenas mais uma luta de ação. Existe uma sensação de que tudo o que aconteceu antes estava preparando esse momento. Cada queda, cada perda, cada momento de dúvida, tudo levou até aqui. E isso muda a forma como a gente assiste. Porque quando Tien entra em combate, não estamos vendo apenas um lutador tentando vencer. Estamos vendo alguém que passou pelo pior momento da vida e conseguiu encontrar uma razão para continuar. Essa é a diferença entre o Tien do começo e o Tien desse momento. No começo, ele lutava porque estava cheio de raiva. Agora ele luta porque tem algo para proteger. E isso dá uma presença completamente diferente para o personagem. A postura dele muda, a energia muda. Ele parece mais calmo, mais seguro. E essa calma é justamente o que assusta os adversários. Porque um guerreiro desesperado pode cometer erros, mas alguém que controla suas emoções se torna muito mais difícil de derrotar. E essa é uma das maiores mensagens do filme. Controle é mais poderoso do que força. Falando das cenas de combate, é impossível não destacar novamente o trabalho de Tony Jaa. O cara realmente entrega uma performance física absurda. E o mais impressionante é que ele não parece estar apenas fazendo movimentos bonitos. Existe uma intenção em cada golpe. Cada sequência tem uma razão. Você consegue sentir quando o personagem está atacando por necessidade e quando está atacando por impulso. E essa diferença deixa as cenas mais interessantes. Uma coisa que sempre chamou a atenção nos filmes dele é como ele usa o corpo inteiro. Não é só soco, não é só chute, é joelho, cotovelada, movimento de esquiva, controle de equilíbrio. Tudo vira parte da luta. E isso cria um estilo visual muito marcante. Hoje em dia, muitos filmes de ação dependem de edição rápida para criar impacto. Você vê cortes a cada segundo e às vezes nem entende o que aconteceu. Ong Bak 3 ainda valoriza o movimento. A câmera deixa você acompanhar. Ela deixa o golpe existir, e isso dá uma sensação mais física. Agora, entrando no confronto com o lado mais no sentido literal, mas emocionalmente. A antiga versão dele era alguém dominado pela dor, pela raiva, pelo desejo de vingança. A nova versão é alguém que entende seu propósito, e isso combina muito com a filosofia que o filme apresenta. Antes de vencer qualquer inimigo, o guerreiro precisa vencer os próprios conflitos internos. E eu acho que esse conceito é o coração de Ong Bak 3. Agora vamos falar um pouco mais sobre o impacto das batalhas. Porque mesmo com toda essa parte filosófica, o filme ainda é uma obra de artes marciais. E quando ele decide entregar ação, ele continua mostrando por que Tony Jaa se tornou tão respeitado nesse gênero. O que diferencia as cenas dele é que elas parecem exigir muito do corpo. Você não sente que está vendo apenas uma coreografia bonita. Você sente esforço, você sente peso, você sente que cada movimento tem consequência. E isso cria uma conexão diferente com o público. Porque você não está apenas assistindo alguém vencer, você está assistindo alguém lutar. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Uma luta boa em um filme não é só sobre quem ganha. É sobre a jornada até aquele momento. É sobre o personagem colocar tudo em risco. E Ong Bak 3 entende isso. Agora, falando da parte do vilão, eu acho que o filme tenta mostrar uma ideia interessante. Pessoas que buscam poder acabam sendo destruídas pelo próprio desejo. O imperador acreditava que precisava dominar tudo para escapar dos próprios medos. Mas quanto mais poder ele conquista, mais fraco ele se torna internamente. Ele vira alguém controlado pela paranoia. Ele começa a enxergar ameaças em todos os lugares. E isso mostra uma coisa. O maior inimigo dele nunca foi o Tien. Era ele mesmo.
porque o Tien apenas revelou aquilo que já estava quebrado dentro dele. E isso é algo que aparece em muitos grandes conflitos. Às vezes, o herói não destrói o vilão se destrói pelas próprias escolhas. Agora, entrando no lado do feiticeiro, ele representa uma ameaça diferente. Ele não quer apenas um trono, ele quer provar superioridade. Ele quer estar acima das regras. E isso faz dele um personagem muito perigoso, porque alguém que acredita estar acima de tudo normalmente não aceita limites, mas ao mesmo tempo, essa arrogância também cria uma fraqueza. Ele acredita tanto no próprio poder que deixa de entender seus adversários, e ele comete o erro de subestimar o Tien. Ele vê um guerreiro, mas não vê toda a transformação que aconteceu dentro dele. Agora eu quero comentar sobre uma coisa que divide bastante opiniões: o ritmo do filme. Ong Bak 3 não é um filme que corre o tempo inteiro. Ele tem pausas, tem momentos de silêncio, tem momentos mais lentos, e dependendo do espectador, isso pode ser uma qualidade ou um problema. Eu consigo entender quem queria mais ação. Afinal, quando você vê o nome Ong Bak, você espera cenas de luta incríveis, e elas existem. Mas o filme quer fazer algo além disso. Ele quer contar uma história de queda e recuperação, e para isso ele precisa desses momentos mais calmos. Na minha opinião, o problema não é o filme ser mais lento. O problema é que algumas partes poderiam ser mais equilibradas. Algumas cenas poderiam ter mais impacto se fossem um pouco mais diretas, mas eu não acho que isso destrói a experiência. Agora vamos